Então, galera, eu vim falar aqui com vocês um pouco mais sobre a questão do meio ambiente. Na última aula, eu falei muito sobre os artigos, artigo 1, artigo 2, artigo 3, essas coisas todas, e agora eu vou clarear um pouco mais todos esses artigos, todas essas leis que têm uma linguagem um pouco difícil, né? Eu vou falar um pouco sobre o CONAMA. O que é o CONAMA? O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA, ele é um órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? É um órgão que ele tem suas decisões em grupo, né? São assim, grupos de pessoas que eles votam e decidem e vencem por uma maioria, né? Ou por mais da metade dos votos, por exemplo. Isso é um órgão colegiado. Não tem uma decisão única, por exemplo, como são os juízes e os desembargadores, por exemplo. Eles não são colegiados, a decisão é deles, né? De um juiz, de um desembargador, em alguma causa judicial. Um órgão colegiado é o oposto disso. E o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é um órgão colegiado e ele foi criado no ano de 1981. Ele foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente, ou seja, ele é um órgão que tem uma ligação com o Ministério do Meio Ambiente. Ele é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. E qual que é a função do CONAMA, que é esse órgão? A função dele basicamente autorizar, deliberar, fazer consultas, criar ideias, fiscalizar esses projetos, esses acontecimentos, tudo que acontece na natureza, né? As ações do homem na natureza, das empresas, dos grupos, dos políticos. Então essa é a ideia do CONAMA, como eu falei para vocês. O CONAMA está aqui. E o CONAMA, ele foi criado em 81, ok, com essa função. E agora eu vou falar também para vocês um pouco sobre o que é unidade de conservação, porque eu falei bastante também no outro vídeo, na outra aula, e agora eu vou falar dar exemplos de unidade de conservação, porque eu falei em muitos artigos e falei sobre isso. Então, a unidade de conservação, a gente tem como exemplo o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O Parque Nacional é uma unidade de conservação. O Parque Estadual do Jalapão também, que fica no Tocantins, também é uma unidade de conservação. Então, esses são dois exemplos de unidade de conservação. E vou também falar sobre o que é ecoturismo. Eu também falei sobre ecoturismo na outra aula, dos artigos, e agora eu vou explicar um pouco melhor com exemplo. O ecoturismo por exemplo, você fazer o turismo para algum local sem destruir esse ambiente, sem destruir esse local. Por exemplo, sem deixar lixo, sem jogar garrafas, você vai e leva suas garrafas, você não deixa as garrafas lá, por exemplo. Tem gente que vai e deixa a garrafa lá, né? Então isso não é ecoturismo, isso faz mal ao meio ambiente. Então você ir para o lugar e trazer suas garrafas, trazer seu lixo, não jogar bitucas de cigarro, tudo isso é ecoturismo, que é você fazer um turismo consciente, sem destruir o local no qual você está visitando. Quando você vai na praia também, tem muita gente que vai na praia e deixa a praia suja, deixa a praia com lixo que você levou. Então você também tirar o lixo da praia também é um exemplo de ecoturismo, porque isso vai fazer muito bem para o meio ambiente como um todo. Por exemplo, dá um exemplo desse ecoturismo. No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é uma unidade de conservação, como eu bem falei, tem voluntários que trabalham lá, que são do ICMBio, o ICMBio é um órgão do meio ambiente também, que é criado no intuito de fiscalizar, ajudar, contribuir para o equilíbrio ambiental. O ICMBio também é um órgão público. E esses voluntários normalmente são do ICMBio, não todos, também todos que não são, mas enfim. Quando as pessoas vão no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, elas chegam lá e eles falam para as pessoas que estão visitando, né, os voluntários. Eles falam o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer no parque, isso na entrada do parque. Eles falam que você pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo, para os turistas ficarem informados. Também tem quantidade máxima de pessoas que podem frequentar o parque. Varia, às vezes é 120, às vezes é 150 pessoas, depende da época, mas tem uma quantidade máxima de pessoas. E por que tem uma quantidade máxima de pessoas? Que é exatamente para conservar aquele local, que é uma unidade de conservação ambiental, cheia de natureza, cheia de frutas, cheia de animais. Então, exatamente para preservar esse ambiente que é tão importante para nós, pessoas. Isso também é um exemplo de ecoturismo. Esses voluntários que estão lá na entrada do parque e te recebem, você é turista, você não sabe o que pode fazer e o que não pode, e esses voluntários te explicam.
Um outro exemplo também não de um ecoturismo, mas de uma coisa também que são implementações pela lei, pelos órgãos, pelas organizações, implementações e objetivos e atitudes que querem ajudar o meio ambiente, ajudar o planeta. A coleta de lixo e a reciclagem é uma coisa que é tão conhecida por todos nós, né? A gente escuta tanto falar disso, a gente vê tanto isso às vezes no seu prédio residencial, na sua rua, enfim, tem lugares que tem, às vezes em locais públicos, na praça às vezes, na frente de um mercado, tem assim, lixo orgânico, vidro, plástico, papel, e exatamente isso também é uma ação que visa a qualidade do nosso meio ambiente e uma coleta de lixo mais seletiva, porque isso faz bem para o planeta como um todo. Então, galera, é isso que eu queria abordar aqui com vocês. Na outra aula eu falei bastante sobre ecoturismo, sobre unidade de conservação, sobre os artigos, mas não trouxe exemplos. E agora eu vim trazer mais esses exemplos para vocês numa linguagem mais fácil, né, do que são as leis.